que eu venho em um seminário de vida aqui nessa paróquia, convidado pelo Dudu, que é um grande amigo. Eu queria que ele estivesse mais próximo de mim do que fisicamente nós estamos, mas é alguém que eu admiro. E quando eu era criança, eu já vi o Dudu no Maracanã, entendeu? Isso... E eu era fã já do Pecado Lavado, entendeu? Então, era uma pessoa assim que eu já admirava. Então, assim, é sempre muito bom encontrá-lo e saber da história de caminhada, né, de um irmão, né, e da sua perseverança. Então, apesar dos meus cabelos brancos, ele é bem mais velho do que eu. Nós estamos no final de um seminário de vida no Espírito, né? E geralmente quando a gente fala o final, a gente tem às vezes um olhar meio melancólico, né? Acabou aquilo que estava sendo tão bom. E, bom, de acordo com aquilo que eu experimentei quando eu fiz o meu primeiro seminário de vida no Espírito, e eu só fiz um na minha vida, eu não fiz outro. Depois que eu fiz o meu primeiro, há 27, 28 anos atrás, eu nunca mais precisei fazer outro, porque foi tão impactante que isso tem reverberado. Eu estudei essa palavra no dicionário só para falar hoje. Então, isso continua na minha vida, desde aquele primeiro momento onde me apresentaram um Deus que nunca antes eu tinha ouvido falar. Então, quando terminou, quando teve a última pregação do meu seminário de vida no Espírito, eu não tive nenhum momento de melancolia, porque antes de acabar, antes daquela última noite de seminário, Deus já tinha preparado algo, Deus já tinha uma comunidade me esperando, uma comunidade paroquial, uma comunidade dentro da comunidade, que era o grupo de oração da onde eu conheci Jesus, na paróquia Bom Jesus da Penha. Então, eu queria começar dizendo justamente isso. A última pregação de um seminário de vida, na verdade, ela funciona como o último capítulo de Lucas, do Evangelho de Lucas, que é quem também escreve Atos dos Apóstolos. Se a gente pega o último capítulo de Lucas, ele vai justamente começar a fazer a introdução do que viria, do que se seguiria a partir de Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 24, versículo 48, ele vai dizer: vós sois as testemunhas de tudo isso. Ele acaba de anunciar, Jesus já ressuscitado, ele acaba de anunciar para aqueles discípulos que ele era o cumprimento da promessa, que nele tudo se resolvia. Está filmando? Que nele toda a promessa de salvação, já lá de Gênesis, agora se cumpria plenamente nele. Ele conta tudo isso para eles, e no versículo 49 ele fala: eu vos mandarei o prometido do meu Pai, que é o Espírito Santo. Entretanto, permanecei na cidade até que sejais revestido da força do alto. Ou seja, Lucas dá a introdução daquilo que vai acontecer em Atos. Então nós estamos falando justamente de fechar um tempo, mas ao mesmo tempo que se fecha esse tempo, a porta se abre para uma outra realidade. Na verdade, essa pregação, ela não é uma porta que se abre, que se fecha. Na verdade, ela é um marco, onde daqui eu viro a chave. Onde daqui, em vez de somente ser um ouvinte da palavra, eu agora, porque eu recebi o Espírito Santo, eu agora passo a viver o quê? Os meus atos dos apóstolos. E aí é o que acontece, e é a narração que nós vamos ver a seguir de Lucas, onde eu convido você então a abrir a sua Sagrada Escritura em Atos, capítulo 2, versículo 42, que é um texto clássico, né? Com certeza você já pregou, já partilhou, já orou, já vibrou, já desejou viver exatamente o que está narrado aí em Atos 2, 42, que é o tema da nossa pregação, comunidade de fé. Atos 2, a partir do versículo 42. Diz assim: perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém. E o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham em tudo comum.
vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor a cada dia lhe juntava outros que estavam a caminho da salvação. Palavras do Senhor. Essa narrativa já é o virar a chave, é eu iniciar, é um marco onde agora eu viro a chave de ser simplesmente um ouvinte, simplesmente ser um destinatário, ainda que eu continue sendo um destinatário, um recebedor da palavra de Deus, do Evangelho, da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu passo para um outro momento, ainda que eu continue recebendo, eu passo a ser um transbordador. Eu descobri, eu ter a experiência que Deus é amor, e por isso Ele cria todas as coisas, inclusive a mim. É um transbordar do amor de Deus. Eu descobri, ser anunciado para mim, que o pecado me afasta de Deus, que o pecado rompe o meu relacionamento com Deus e com todo o resto, comigo mesmo, com os irmãos, com o cosmos, enfim. Eu descobri que Jesus, que é o descendente de Maria, aquele que esmaga a cabeça da serpente, e que de fato, Ele encarnando por Maria, Ele na sua cruz redentora, Ele nos dá a vitória sobre a morte, e ressuscitando, Ele derrama sobre nós o Espírito Santo. Se eu descubro tudo isso, e se de fato o Espírito Santo está em mim, eu vou pegar uma palavra do Papa Francisco na homilia de Pentecostes agora desse ano. Ele fala assim: não basta saber que Jesus ressuscitou, Ele tem que ressuscitar aqui. E quem faz isso é o Espírito Santo. Eu recebo o Espírito Santo. O Pentecostes acontece na igreja, o Pentecostes acontece hoje na minha e na sua vida. O Espírito Santo é derramado para que esse Jesus que ressuscitou possa agora ressuscitar aqui em mim. E porque Ele ressuscita em mim, eu não tenho mais como viver uma vida que não seja segundo a vontade dEle. E Ele prepara isso lá no Evangelho de Lucas, no último capítulo, quando Ele diz: permanecei na cidade. Ele não fala assim: Dudu, permanece, Manuela, permanece. Não, Ele queria que todo o povo que o seguia, todos os seus discípulos, aquele núcleo, de discípulo que Ele se dedicou e formou, Ele como um corpo permanecesse, já indicando que a salvação, ainda que passe por uma experiência pessoal, a salvação é comunitária, porque recebemos o Espírito do Senhor. Nós agora encarnamos a igreja do Senhor, e é por isso que a gente vai dizer que a igreja é o corpo místico de Jesus. Falar que recebeu o Espírito Santo precisa ter um corpo que encarne esse Espírito Santo, aonde se concretiza a realidade, a maravilha do seguimento de Jesus. É em uma comunidade, é em um local onde eu vou começar a viver o quê? Uma perseverança. Versículo 42, perseveravam eles na doutrina apostólica. Gente, conhecer Jesus e se encantar com Ele, desculpa, não é tão difícil. Difícil é permanecer. Permanece 5 anos, 10 anos, quando acabou as novidades, você já não se arrepia mais com qualquer música. E agora, depois de 20 anos, de 30 anos, rapaz, são os detalhes que fazem a exigência do caminhar. Porque Deus vai pedindo coisas que no início você achava que nunca Ele ia te pedir. E aí você também vai se achando no direito de ter crédito com Ele. Eu já estou há 25 anos nessa caminhada. Que outros preguem, que outros sirvam, que outros intercedam, que outros conduzam o grupo. Nós fomos criados para o conforto, e nós estamos vivendo um cristianismo de conforto. Nós estamos aí para julgar aí, para fazer o projeto de passar aí as aposentadorias. Tem uma pá de cristão que quer aposentar antes do tempo. Não vai dar para todo mundo se aposentar, vai ter que fazer uma reforma também na igreja, porque todo mundo chega a uma idade e fala assim: não,
eu já passei o bastão, eu já servi. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, na reunião em comum. Queridos, ainda que você não sinta, olha, quando alguém está doente e chega no estado de coma, ele não sente o sabor da comida, porque ele é alimentado na veia. No entanto, ele não poderia estar sendo melhor alimentado. Não quer dizer que o melhor alimento é aquele que a gente sente o sabor. Para falar a verdade, o perseverar que a gente vê na igreja, através da história dos heróis da fé, dos santos que nos precederam, nós vamos ver que quase todos eles não sentiam nada nos seus derradeiros momentos. Você pega a história de Santa Teresinha do Menino Jesus, nada, não sentia nada, mas ela queria amar aquele que a amou primeiro. O local onde eu posso perseverar, até mesmo quando eu não sinto sabor, é em uma comunidade, perseverando na doutrina, naquilo que os apóstolos que aprenderam de Jesus continuam a fazer memória, a ensinar, a ratificar, a motivar. Continua nas reuniões em comum. A gente fica às vezes pensando, gente, por que eu vou mais a essa reunião nessa noite? É tudo igual. O ministério canta 3 músicas, a quarta eles vão pedir o Espírito Santo, depois eles vão chamar o pregador vai falar 30 minutos, a gente vai dar os avisos e vamos embora. Agora, ser urubu é fácil. O urubu parece que tem um sistema de comunicação absurdo. Ele vê uma carniça, um urubu, daqui a pouco está repleto de urubu. Difícil é ser garimpeiro. O garimpeiro, para achar uma pedrinha de ouro, uma pepitinha de ouro, leva tempo. Às vezes o ouro está do nosso lado e a gente não sabe, porque nós estamos acostumados com outras realidades, que no caminhar, no virar a chave, de passar de somente de ouvinte para agora aquele que vai executar o ato dos apóstolos, os atos dos apóstolos, nós não conseguimos ainda assimilar. E aí eu tenho que falar, tem muita alegria na vida comunitária, muita alegria, mas também tem muito sacrifício. O sacrifício de amar aqueles que a gente não conhece, o sacrifício de morrer para a sua vontade. Se não tiver um corpo comunitário, aonde você vai morrer? E se você não morre, você fica só, não diz assim? O grão de trigo, quando cai, ele precisa morrer para dar fruto. Isso é uma parábola que aponta o quê? Aqueles que vão seguir Jesus. E foi o evangelho de domingo, se eu não me engano. Aquele que quiser seguir, renegue-se a si mesmo. Nós continuamos na igreja para querer salvar as nossas vidas. E é por isso que não acontece isso que termina essa narrativa de Atos. Ninguém mais se encanta e quer se juntar a nós, porque a gente só cuida de nós e do nosso umbigo. A minha doença, a minha necessidade, a minha carência, a bênção que eu preciso, a bênção que não chegou. Aí mais uma vez eu quero pegar a homilia do Papa, Atos dos Apóstolos. Ele vai dizer que Jesus não tira a tribulação dos seus, mas com a tribulação ele derrama o seu espírito de paz. E aí ele faz uma metáfora. É como no oceano. No oceano, lá no profundo do oceano, ainda que na superfície as ondas estejam agitadas, na profundidade nada está agitado. Quem recebe o Espírito Santo, ele sabe viver essa paz. Em cima agitado, mas embaixo inabalável. Tem hora que eu olho para a minha comunidade e a minha vontade é de matar uns 5. Eu não sei se acontece com vocês aqui, mas eu vou falar uma coisa: sem eles eu não sou nada. Sabe o lugar onde você sabe que ali você é amado? Que as pessoas te entendem às vezes quando você não abre a boca e não fala uma palavra, mas só no olhar eles já sabem quando você está bem, quando você está mal, já sabem tudo de você. Então a gente reclama, mas no fundo a gente sabe que os nossos laços e aquilo que tem nos sustentado até hoje nessa perseverança foi justamente esses irmãos.
foi justamente o sair de si. Toda vez que eu saí de mim, para justamente tentar, porque às vezes eu nem sei se eu consigo, mas toda vez que eu busquei sair de mim, para transbordar Jesus para o outro, os meus problemas passam, e a gente nem nota que passou. Quando vê, é mais um para a lista. E no final, a gente percebe que, ainda com a nossa miséria e limitação, o cadinho disso aqui, que a gente abriu do coração para o Espírito Santo que nós recebemos, faz a diferença na vida de uma porção de gente. Doutrina, reunião em comum, fração do pão, Eucaristia, que era na época, na narrativa bíblica, a fração do pão é a Eucaristia, e nas orações. De todos eles se apoderou um temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém, e o temor estava com todos eles. Essa realidade dessa partilha, né, do pão, das orações, e também a confirmação de milagres, sinais e prodígios, assim, no dia de hoje, eu penso, assim, não é muito o meu tema, né, que foi me dado agora, mas hoje nós estamos muito sedentos de espetáculo. A gente quer um espetáculo. É um mundo que tudo virou espetáculo. As redes sociais fizeram cada um de nós ser um evento. A gente pensa que a nossa vida é um evento. Qualquer coisa que a gente faz, a gente quer postar. Essa época, os milagres não eram feitos para ser espetaculares. Eles eram para testemunhar a glória de Deus. A gente virou consumista do espetáculo, consumista da bênção. Eles não, eles iam, se reuniam para orar, só, e Deus fazia. A gente não, a gente já vem o quê? E eu não estou falando que isso é culpa minha e sua não, isso é uma mentalidade que está na nossa cabeça, porque o mundo colocou isso. A gente já quer ir querendo consumir algo de Deus, consumistas. Viramos consumistas. A comunidade é o local que vai fazer justamente essa chave virar. Se a gente vive comunidade de verdade, o amor é exigente, e vão exigir de nós. E se você tiver que responder, e é isso que o Espírito Santo quer que nós façamos, nós vamos entender que as expectativas de receber devem ser superadas pelo desejo de dar. Eu tenho que vir na reunião dizendo assim: hoje o meu canto vai ser para o meu Deus, e que Ele toque o coração do meu irmão. São realidades que quando a gente está de um lado, né, está só do lado como receptor do Evangelho, a gente não se liga. E se a gente não gira a chave, a gente fica o tempo todo dizendo e achando que o quê? Alguém vai vir aqui para atender a minha necessidade. O Espírito Santo derramado no nosso coração, ele diz o contrário. Você já tem o Espírito Santo, e agora vai você ser canal do atendimento, e é o que está aqui no Evangelho, na narrativa. Vai você atender a necessidade do outro. Não é o que está escrito aqui? Eles vão dizer: vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. E isso aqui é outro escândalo que só o Espírito Santo pode causar na sociedade de hoje. A gente começar a fazer uma realidade de conversão, de ação do Espírito Santo na nossa vida, que a gente comece a se preocupar de fato com os outros, ao ponto de partilhar o bem, ou os bens. E aqui eu já vou terminar, porque já está dando metade. Eu vou tentar agora fazer um pouquinho do meu testemunho, porque eu acho que quando a gente fala de alguma coisa que é prático, que é tocável, é palpável, às vezes fica mais fácil de a gente compreender. Eu vim de um grupo que era um grupo que eu achava muito bom, era um grupo cheio, não era? Era um grupo muito cheio na Bom Jesus, muita gente. E depois que eu fiz o seminário, eu pensei assim: gente, eu nunca fui tão bem tratado na minha vida, porque naquela época não tinha jovem ainda na renovação. Quem tinha era maluco, né? Eram uns poucos malucos que arriscavam, né? Então eram só senhoras. Lá tinha umas 5 senhoras que eram o núcleo,
elas cantavam pessimamente, só a coordenadora Rosa que tinha uma voz angelical, as outras eram terríveis. Tinha uma que tocava uma panderola que parecia o inferno, né? Não tinha equipamento, não tinha nada, cara, mas tinha unção, porque tinha mulheres que estavam ali para doar-se. Então eu fui tratado assim como, sabe, a Pires de Leite, sabe, gente, um jovem. E aí nessa pregação, no dia dessa pregação, antes de começar essa pregação, aqui vocês fazem a partilha dos grupos depois, é isso? Lá a gente faz antes e depois vem a pregação, fazia, né? Então antes da pregação, na partilhazinha que a gente estava das células, ela veio tocar no ombro de alguns jovens. Dentre esses eu estava. Ela falou assim: você pode vir sábado que vem aqui, 15 horas da tarde na paróquia? Eu falei: posso. Olhei minha agenda muito cheia, né? Posso. Eu falei: gente, que coisa interessante, estou começando a ficar importante. Quando eu faltei um dia do seminário, eram 9 encontros, eu faltei um dia, mandaram um telegrama para minha casa. Gente, aqui eu estou vendo que tem gente que sabe o que é um telegrama. Graças a Deus, né? Eu não vou ter que explicar, né? Então, o telegrama era o Twitter daquela época. O correio trazia na sua casa uma mensagem que você discava para o correio, ele batia em telex, mandava para a agência mais próxima da sua casa, e vinha um carteiro pedalando e entregava a mensagem. Cara, era maravilhoso, que tanta tecnologia. E aí você só tinha um limite, né? Tinha um limite de palavras, você não podia escrever mais do que aquilo. E aí lá no bilhete estava: sentimos a sua falta. Eu falei: gente, nem a Casa Bahia me manda uma carta para cobrar o carnê? Tem alguma coisa estranha. Eu pensei assim: nem minha mãe sente a minha falta quando eu saio e só volto no outro dia. Claro que minha mãe sentia, né? Claro que mãe sente, a gente é que pensa que elas não sentem. E aí quando eu voltei na outra semana, eu fui acolhido, sabe, como um rei. Eu fui começando a entender que o amor realmente ele encarna. Aquelas mulheres não ganhavam nada, elas não eram pagas, elas faziam aquilo gratuitamente, e aturavam um moleque chato, cheio de desaforo, que em cada célulazinha eu ia com umas perguntas bem cabeludas, para poder provocar a servazinha do cenáculo, para deixá-la irritada, e ela ia, pegava a palavra de Deus: está aqui a tua resposta. Eu olhava e estava lá. Cara, fizeram festa. Passou um tempo, eu ainda aconchegado nesse amor. Um dia eu cheguei mais cedo, elas falaram assim, aí eu vendo, era só a senhora, eu falei: vou arrumar as cadeiras lá, aquela cadeira de bar, sabe, que você abre assim e tem que abrir, cadeira de ferro para umas senhorinhas, né? Eu falei: vou ajudar a abrir. Aí comecei a abrir naquela rapidez. Ela: não é assim não, Alexandre. Eu falei: gente, agora essa velha vai querer me ensinar a abrir uma cadeira de bar. É assim, Alexandre. Ela abria a cadeira, ela falava assim: cada cadeira que você abrir, você vai rezar dizendo assim: Senhor, a pessoa que sentar nessa cadeira, que ela seja cheia do Espírito Santo essa noite. Ela rezou por mim antes de eu aparecer naquele grupo, quando ela abria as cadeiras, gratuitamente. O amor recebido é o amor transbordado. Isso só pode ser vivido em comunidade. Sozinho, filho, não tem como viver o amor. Para falar a verdade, sozinho se vive o egoísmo. Eu preciso dos irmãos para que eu possa crescer em amar, e sem os irmãos eu não consigo crescer no amor. Não existe como. Passou um tempo, e aí eu pensei: nossa, é muito bom ser cuidado assim. Eu estava felizão, até o momento que eu também tomei uma outra, sabe, uma outra chapada com a palavra de Deus. Eu fiquei pensando assim: nossa, eu preciso fazer isso. E o que Deus me falava? Eu vi um homem pregando, e ele pregou de uma tal maneira que eu fiquei encantado com ele pregando. Eu falei assim: eu quero falar que nem ele. Eu quero falar de Deus como ele.
Eu quero, quando abrir a minha boca, eu falar de Deus e as pessoas se encantarem com Deus. Aí eu comecei a entender, rapaz, eu preciso servir. O Espírito Santo, o amor de Deus que está em mim agora, ele me impulsiona a querer o bem do outro, a querer a salvação que eu agora estou vivendo e experimentando. E assim, muitas pessoas pensam que é muito difícil evangelizar, e não é. Quando você vai num bom restaurante, o que é que você faz naturalmente? Você recomenda, vai em restaurante tal, a comida é show, pede esse prato. Agora a gente experimenta a maior bênção de todas, a salvação do mundo, a nossa salvação. E a gente acha que tem que ter uma técnica para falar de Jesus para as pessoas. Que são só pessoas especiais que podem falar para as pessoas de Jesus. E não é nada disso. A comunidade, claro, vai ter pessoas com diversos dons e vão enriquecer a igreja. Mas todos são chamados a testemunhar. Uns pregam, mas o testemunho é para todos. Falar daquilo que você experimentou, que te fez bem, é fácil falar. É muito fácil. Comecei então a conduzir o grupo junto com esse grupo de jovens que nós começamos. E já estou terminando, fique tranquilo. Quando uma vez eu me deparei com essa passagem que eu peguei aqui, fazendo o meu diário bíblico. Eu ganhei aquele livro do Padre Jonas, a Bíblia no seu dia a dia. Tem 2 nomes, é o mesmo livro com 2 nomes, né? Mas que ensinava a fazer um diário bíblico. E eu apaixonei pela palavra de Deus, que minha mãe, quando eu chegava do trabalho, eu ficava 1 hora, 2 horas com a palavra de Deus fazendo o diário. Um dia minha mãe passou assim no quarto e falou: meu filho, deixa Jesus para os outros. Você não deixa Jesus para os outros, ele quer atender todo mundo, mas você está monopolizando ele. Eu fiquei encantado e segui aquele roteiro, até que na hora que eu cheguei no livro de Atos dos Apóstolos, quando eu li isso, sabe quando você é atropelado pela palavra? Quando eu li isso aqui, eu pensei assim: o meu grupo tem de 300 a 500 pessoas toda terça-feira. Eu não conheço o nome de quase ninguém. Eu olhei o texto e ele dizia que eles não tinham necessitados. E eu olhei o meu grupo e falei assim: tem gente que está morrendo do meu lado e eu não sei. Eu pensei, eu estou vivendo uma hipocrisia. Essa palavra mudou a minha vida. Essa palavra. E aí eu passei, desde o momento que essa palavra começou a me ferir, eu passei a querer buscar o quê? Eu quero viver o máximo possível Atos 2 e Atos 4, né, que eu não li ainda, mas está lá também, que vai dizer, ali vai ser mais radical ainda, que vai dizer: não haviam necessitados entre eles. No nosso meio tem gente necessitada e a gente nem sabe. Uma porque nós não nos conhecemos, outra porque alguns não falam, às vezes por vergonha, né, de falar que está com uma necessidade. Mas no nosso meio tem necessitados, no meio deles não tinha. Você vai falar assim: Alexandre, é muito dura essa palavra. Eu vou falar assim: ela é muito linda. Ela é o amor que eu quero viver. E se eu prego há 20 e tantos anos, é por causa disso. Eu acredito que a gente pode ainda, nos dias de hoje, viver o máximo possível próximo de Atos 2 e pessoas se encantarem com isso e se apaixonarem por Jesus, por saber que é Ele que proporciona essa loucura, porque só Ele pode fazer a gente partilhar daquilo que é nosso com os outros. A comunidade, ela acaba ganhando dimensões maravilhosas. O meu primeiro desemprego, eu fiquei desempregado assim que eu acabei de casar. Assim que eu casei com a Andréia, eu tive meu primeiro desemprego. Aí você está desesperado, né? Casou e tu acha que, né, agora tem mais uma boca, né? A gente tem que juntar e aí vem o desemprego. Depois de 15 anos, eu trabalhava desde 15 anos de idade, trabalhei 15 anos na empresa, e aí o desemprego. E aí chegou uma conta de luz que o dinheiro já tinha acabado. E sem eu saber, a comunidade, o meu grupo, juntou, fez uma cata e me deu um envelopinho com dinheiro dentro. O dinheiro passava assim uns R$2 da conta que eu tinha que pagar. Esse mesmo grupo
Um dia uma das meninas, né? Uma senhora, veio chorando com uma carta na mão, uma carta da Caixa Econômica Federal, e ela chorando desesperada, ela mãe solteira, e ela falou: Alexandre, a Caixa falou que se eu não acertar o meu débito, eles vão leiloar a minha casa, o meu apartamento, é a única coisa que eu tenho. Eu falei: bom, minha irmã, me presta aqui essa carta. Fiquei com a carta. Quando ela não estava, eu falei com a comunidade, falei: nós temos uma irmã que está precisando pagar uma dívida, senão ela vai perder a única coisa que ela tem, a casinha dela. Nós pagamos a casa dela, quitamos a casa dela, e hoje ela mora na casinha dela, e agora ela ainda acolhe a mãe dela, que ficou doente e morava em uma outra casa, e agora está morando na casa com ela. O Evangelho, ele tem que encarnar, ele precisa encarnar, e é na comunidade que ele encarna. Ele precisa de atos que a gente sabe que por nós mesmos não fazemos, e foi por isso que o Espírito Santo foi derramado em nós. Porque tem pessoas que são, não sei se essa palavra existe, inamáveis. Tu deve conhecer alguém. Tem pessoas que é impossível amar. Está pensando em alguém, já sei. Pela cara eu já vejo. Dá para ver. Tem pessoas que a gente não consegue. E se não é o Espírito Santo amando em nós, nós não vamos conseguir amar aquela pessoa. E a gente está vivendo justamente num momento ao contrário. As comunidades são, né, virtuais, os relacionamentos são virtuais. E se a gente não voltar a gritar que o Evangelho precisa ser encarnado numa vida comunitária de relacionamentos verdadeiros, reais e não virtuais, muitos daqueles que se ajuntariam a nós não vão se ajuntar, porque nós estamos num mundo virtual. Eu volto para o Papa mais uma vez, depois eu volto para o meu testemunho e termino a nossa partilha da palavra. Tem um livro que o Papa escreveu, na verdade é uma entrevista que ele deu. O nome do livro é Deus é Jovem. Eu não sei se vocês leram, se vocês ouviram falar, é muito bom. E aí, ali o Papa, ele vai de uma forma um pouco mais livre, porque ele não vai falar nenhuma linguagem doutrinal, né? Então, muito mais coloquial, muito mais à vontade, ele vai falar algumas coisas. E claro, como o repórter vai fazendo perguntas bem direcionadas, vai provocando boas respostas. E aí, uma das perguntas foi: do que o senhor tinha medo quando o senhor era jovem? E aí a resposta do Papa foi assim: eu tinha medo de não ser amado. Aí ele falou assim, e aí ele continua, né? Agora, hoje eu vejo um problema. A juventude e o mundo de hoje têm o mesmo medo que eu, só que eles não sabem o diagnóstico verdadeiro. Eles acham que ser amado é ter visibilidade, é ter views, curtidas. Eles pensam que quanto mais curtidas eles têm, eles são mais amados. Eles estão enganados. Quase todas as homilias, muitas palavras, não vou dizer quase todas, mas se você pega o Cristo Vive, que é o último documento do Papa agora para os jovens, ele tem uma preocupação direta em cima disso. Venham para o mundo real. Comunidades virtuais não se encarna o Evangelho. A gente precisa estar junto. É junto que a gente consegue ser desafiado a amar, desafiado a sair de nós mesmos, da nossa casa, mandando mensagenzinhas de motivação e amor, por melhor que seja a mensagem, ela não encarna o Evangelho. Quando eu falo isso, eu falo assim: eu tenho 2 filhos, eu quero que os meus filhos venham para a igreja. Eu acredito firmemente, eles são bons meninos, vão à missa todo domingo, mas eles não tiveram o encontro deles. Eles vão porque o pai e a mãe vão. Eles vão porque eles nasceram num berço católico. Mas eles precisam ter esse encontro que muitos de vocês tiveram nesse seminário. E talvez eles só vão ter esse encontro quando encontrar com alguém de vocês, na rua, no supermercado,
no shopping, sendo o patrão deles. Vai querer trabalhar no teu lugar, onde você é chefe. Ele vai ver o teu testemunho. É por isso que a gente tem que pregar e testemunhar. Ainda que a gente não veja agora, eu acredito que Deus vai juntar todos eles, todos aqueles que Ele comprou com o sangue dele, a partir desse desejo de uma comunidade vivida pela fé. E eu termino justamente aqui. A nossa comunidade, ela não é perfeita, e graças a Deus ela não é perfeita. Ainda bem que tem muitos, todos nós com muitos defeitos, porque assim nos dá mais possibilidade de exercitar o amor. Nós estamos num tempo onde o maior milagre é o milagre do amor. E esse milagre do amor, ele é muito simples. Conta uma história que um mendigo vinha toda vez numa igreja e falava: Jesus te ama. Ele voltava no outro dia do grupo de oração: Jesus te ama. No outro dia ele voltava, na outra semana: Jesus te ama. Um dia o mendigo encheu a paciência e falou assim: eu já sei que Jesus me ama, eu quero saber quando você vai me amar. Quando você vai me amar? Eu penso assim: Deus nos reúne em comunidade que é para a gente treinar o amor. Já que eu tenho simpatia por você, já que você é da minha paróquia, do meu grupo, eu vou treinando o amor com esses que aparentemente seriam mais fácil, porque eu tenho afinidades, eu tenho laços, para quando eu encarar quem eu não conheço, eu poder quebrar as barreiras e de fato não falar que Jesus ama, mas amar no lugar de Jesus aqueles que precisam ser amados. Eu vou dizer quem é que vai ficar depois desse seminário. Fica no seminário, fica na igreja quem de fato nesses 9 pregações, nesses 9 encontros, se sentiu amado. Quem experimenta o amor, fica. É assim. Acontece contigo em todo lugar. Você volta nos lugares onde você foi amado. Nós pregamos o maior amor do mundo, o maior amor da história. Ele nos encanta, para que agora a gente possa transbordar esse mesmo amor, que é o Espírito Santo derramado em nós, em uma comunidade de fé. E eu rezo para que tanto vocês, como a gente lá na Penha, como a igreja toda, possa chegar ao ponto de a gente começar a dividir os nossos bens, para que não haja necessitados entre nós. E aí a gente não vai nem precisar pregar. Deus vai juntar mais. O amor atrai. Você veio aqui durante esses dias, você que frequenta esse grupo, você veio aqui porque no fundo, o que você quer não é nem um milagre, você quer ser amado. E quando você vai experimentando essas dosezinhas de amor, você vai querendo ficar. Eu espero que, com a ajuda do Espírito Santo, nós tenhamos essa capacitação para poder viver aquilo que Atos dos Apóstolos narra. E eu termino com a minha última oração. Eu tenho orado ultimamente assim. A gente veio de Pentecostes, né? Então faz vigília, novena, trezena, né? A minha oração agora é assim, Dudu. Eu falo assim: Senhor, eu não quero mais esse Pentecostes aí que a renovação fica pregando e que eu já preguei várias vezes. Eu não quero mais essa aí, não. Essa que não muda nada? Essa que no fundo a gente continua sendo as mesmas pessoas? Essa que as pessoas não partilham os bens? Essa que não há alegria entre nós? Eu não quero essa, não. Eu quero o Pentecostes novo, mas conforme narrado em Atos 2. Eu tenho pedido isso para Deus. Eu não quero outra coisa, não. Eu quero viver esse aqui. Esse aqui. Eu não sei se Ele vai conceder, mas eu tenho falado com Ele: tu prometeu, tu não falou que enviarias o prometido do Pai? Agora é a tua palavra contra o meu desejo. Eu estou desejando aquilo que tu prometeu. Eu vou esperar. Eu espero. E eu acredito que Deus não encurtou o seu braço. Ele continua agindo. E o Deus que
está em Hebreus, é o Deus que não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E por isso eu tenho certeza que esse seminário pode levantar uma comunidade potente no amor e potente na evangelização, só de viver a realidade do transbordamento do Espírito Santo. Amém, irmãos? Se você quiser rezar comigo, você não é obrigado, mas se você quiser, a gente tem uns minutinhos. Fecha os seus olhos.